Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Jackson e hoje eu quero falar com você, pai, especialmente com você, pai, mas também com os filhos, com as famílias e com todos aqueles que compreendem que a paternidade é um dos presentes mais preciosos e, ao mesmo tempo, uma das maiores responsabilidades que Deus pode confiar a um homem. O Dia dos Pais é uma oportunidade para celebrar, agradecer, recordar e reconhecer. Para alguns, essa é uma data de muita alegria, porque podem abraçar o pai, podem reunir a família, agradecer pela presença do pai. Mas para outros é um dia de saudade porque o pai já partiu. Há também aqueles que foram criados sem a presença paterna ou que carregam feridas provocadas por uma relação difícil com o próprio pai. Por isso eu quero falar com muito carinho e com muita sensibilidade, lembrando que mesmo quando as nossas experiências familiares são imperfeitas, existe um Pai Celestial perfeito, amoroso e presente que pode curar nossas feridas e nos receber em sua família por meio do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. A Bíblia declara no Salmo 127, versículo 3, que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Esse versículo nos ensina que os filhos não são um acidente ou um incômodo, ou simplesmente mais uma responsabilidade dentro de casa. Os filhos são herança do Senhor, são presentes que Deus coloca em nossas mãos por algum tempo para que sejam amados, ensinados, protegidos e conduzidos no caminho da verdade. Ser pai é uma bênção de Deus. É uma alegria que não pode ser medida apenas com palavras. É olhar para o filho e perceber que Deus nos confiou uma vida, uma história, um futuro. É sentir o coração se encher de esperança quando ouvimos a crianças nos chamar de pai pela primeira vez. É acompanhar os primeiros passos, as primeiras palavras, o primeiro dia na escola, os aniversários, as vitórias, os amadurecimentos. Entretanto, sabemos que ser pai não é feito somente de fotografias bonitas, comemorações e momentos emocionantes. A paternidade também é trabalho, é renúncia, é preocupação, oração, perseverança. Ser pai é uma bênção, mas é uma bênção que traz consigo uma grande lição. Quantos pais acordam cedo todos os dias, mesmo quando o corpo pede mais algumas horas de descanso? Quantos enfrentam trânsito, trabalho pesado, cobranças, sol, chuva, cansaço, dificuldades, porque sabem que existem pessoas em casa dependendo deles? Muitas vezes o filho vê o alimento sobre a mesa, a roupa limpa, o material escolar e o presente de aniversário, mas não consegue enxergar todas as horas de trabalho, as noites mal dormidas, as preocupações que estavam escondidas por trás de tudo isso. Há pais que chegam cansados do trabalho, mas ainda encontram forças para perguntar ao filho como foi seu dia. Há pais que são preocupados com as contas, que procuram não procuram, na verdade, transferir toda a sua aflição para dentro de casa. Há pais que deixam de comprar alguma coisa para si mesmos, porque o filho precisa de um tênis, de um remédio, de um caderno ou de alguma outra coisa importante para a vida deles. Há pais que enfrentam suas próprias lutas em silêncio e continuam trabalhando por amor, para ensinar e para perseverar. O filho talvez não saiba quantas vezes o pai chorou escondido, quantas vezes se perguntou se conseguiria sustentar a casa e quantas vezes pediu a Deus sabedoria para tomar a decisão correta. Muitas vezes o pai sente medo, mas procura transmitir segurança. Sente-se fraco, mas permanece de pé. Não sabe exatamente o que fazer, mas continua tentando, porque ele ama a sua família. Esse trabalho não é pequeno diante de Deus. Todo esforço honesto realizado para cuidar da família possui uma dignidade. A Bíblia diz em 1 Timóteo 5,8: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que um descrente. Cuidar da família não significa apenas colocar dinheiro dentro de casa. Evidentemente, trabalhar e sustentar os filhos faz parte da responsabilidade paterna. Mas a presença de um pai vale tanto quanto aquilo que ele pode comprar. Os filhos precisam de alimento, roupas, estudos, segurança, mas também precisam de atenção, conversa, disciplina, carinho, exemplo, oração do pai. Um pai pode comprar um presente caro, mas nenhuma coisa material substitui a presença do pai. Nenhum aparelho eletrônico substitui o abraço de um pai. Nenhuma mensagem pelo celular substitui a conversa olhando nos olhos. Nenhum dinheiro pode ocupar o lugar de um pai que se assenta ao lado do seu filho e diz: Conte comigo, eu estou aqui e eu amo você. Pai, talvez
você não tenha conseguido oferecer aos seus filhos tudo aquilo que você sonhou. Talvez tenha desejado uma casa melhor, talvez uma condição financeira mais tranquila ou oportunidades maiores. Entretanto, pai, você não despreze aquilo que você pode oferecer todos os dias ao seu filho. A sua presença, a sua palavra, sua honestidade, seu exemplo, seu afeto e sua fé. O seu filho precisa olhar para você e aprender que um homem verdadeiro não é aquele que nunca chora, que nunca sente medo ou que nunca comete erros. O homem verdadeiro é aquele que reconhece as suas limitações, pede perdão quando erra, busca ajuda quando necessita e se coloca humildemente diante de Deus. Uma das maiores lições que um pai pode oferecer aos filhos é a coragem de dizer: Filho, eu errei, perdoa. Um pai não perde a sua autoridade quando pede perdão, pelo contrário. Ele ensina ao filho que a autoridade deve caminhar junto com a humildade e que todos nós necessitamos da graça de Deus. Os nossos filhos não precisam de pais perfeitos, porque pais perfeitos não existem. Eles precisam de pais presentes, sinceros, responsáveis, dependentes de Deus. Precisam de pais que demonstrem, não somente com palavras, mas com a própria vida, que temer ao Senhor é mais importante do que alcançar o sucesso diante das pessoas. Em Deuteronômio 6, Deus nos orienta e orienta todos os pais a ensinarem a sua palavra aos filhos em todos os momentos da vida, assentados em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Isso nos mostra que a educação espiritual dos filhos não acontece somente dentro da igreja, ela começa dentro de casa. Pai, leve seu filho à igreja, mas acima de tudo, mostre-lhe dentro de casa que você o ama e que Deus o ama. Ore com ele, leia a Bíblia com ele, ensina-o a agradecer pelo alimento, demonstre honestidade nos negócios, respeito pelas pessoas, fidelidade no casamento e humildade para reconhecer os seus pecados. Não diga apenas que ele precisa buscar a Deus. Permita que ele veja você buscando a Deus. Não fale apenas que a oração é importante. Deixe que ele escute seu nome sendo apresentado diante de Deus por você. Não ensine somente que Jesus salve. Demonstre isso na vida do seu filho por sua maneira de viver, que você também depende diariamente da graça de Cristo. Talvez alguns pais estejam ouvindo essa mensagem que eu estou dizendo agora com o coração apertado, porque perceberam que falharam em determinados momentos. Talvez você tenha trabalhado tanto para dar as coisas boas aos seus filhos que acabou não oferecendo a presença de que eles mais necessitavam. Talvez tenha sido duro demais, talvez distante demais, ou até impaciente demais. Pode ser que você esteja carregando culpa por palavras que disse ou por momentos importantes que perdeu da vida dele. Hoje, Deus não está apenas mostrando suas falhas, Ele também está oferecendo graça, perdão e uma oportunidade de recomeçar. Enquanto há vida, existe a possibilidade de reconstruir pontes. Procure seu filho, converse com ele, peça perdão, diga que o ama. Um abraço sincero pode começar a curar feridas acumuladas durante muitos anos. E aos filhos, eu quero dizer uma palavra: valorize seus pais. Talvez o seu pai não seja um homem de muitas palavras e tenha dificuldade para demonstrar sentimentos. Talvez ele não diga eu amo você com tanta frequência quanto você gostaria. Entretanto, procure enxergar o amor presente em suas atitudes, em seu trabalho, em sua preocupação e em todos os sacrifícios que ele realizou por você. A Bíblia nos ensina: honra teu pai e a tua mãe. Honrar é reconhecer, é respeitar, é agradecer e cuidar. Não espere perder o seu pai para perceber o valor da presença dele. Se ele está vivo, o abrace, ligue para ele, agradeça-lhe, diga que o ama. Se houver alguma distância entre vocês, considere a possibilidade de dar o primeiro passo em direção à reconciliação. Se seu pai já partiu, agradeça a Deus pelas boas lembranças e pelo legado que ele deixou. A saudade é uma expressão do amor que permanece. E se por sua história com seu pai talvez seja marcada por abandono, violência ou profunda decepção, saiba que reconhecer a dor não é falta de fé. Procure ajuda, caminhe em direção à cura e lembre-se de que a falha de um pai terreno não representa o caráter do nosso Pai Celestial. Todo pai humano possui limitações. Mesmo o melhor pai falha, envelhece e um dia ele vai precisar se despedir. Por isso, a celebração do Dia dos Pais também nos conduz a uma verdade ainda maior. Existe um Pai eterno, perfeito e santo, cujo amor nunca falha.
Mas como nós podemos nos aproximar desse Pai? É importante compreendermos que a Bíblia não ensina que todas as pessoas são automaticamente filhas de Deus no sentido da salvação. Deus é o Criador de todos, mas o pecado nos afastou da sua presença. Nós nos tornamos rebeldes, desobedientes e incapazes de voltar para casa por nossas próprias forças. Todavia, Deus nos amou de tal maneira que amou esse mundo e a nós de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para nos buscar e para nos amar. Jesus veio ao mundo, viveu a vida santa que nós não conseguimos viver, e na cruz ele recebeu sobre si a condenação que os nossos pecados mereciam. Ele morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo o pecado e a morte. Jesus é o caminho que nos conduz ao Pai Celestial. Ele mesmo declarou em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós somos recebidos na família de Deus não porque somos bons, religiosos ou merecedores. Somos recebidos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. João 1,12 declara: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Que notícia maravilhosa! Por meio de Cristo, pessoas culpadas como eu e você podem ser perdoadas. Pessoas distantes podem ser aproximadas. Órfãos espirituais podem ser adotados. Pecadores podem ser recebidos como filhos amados de Deus. Na cruz, Jesus carregou nossa culpa para nos reconciliar com o Pai. O Filho eterno foi rejeitado em nosso lugar para que nós fôssemos recebidos. Ele suportou a condenação que nós merecíamos para que recebêssemos gratuitamente o direito de permanecer e pertencer à família de Deus. Quando nós cremos em Cristo, não recebemos apenas o cancelamento de uma dívida, nós recebemos uma nova identidade. Deus não apenas nos perdoa e nos deixa do lado de fora de sua casa. Ele abre a porta, nos recebe, dá-nos um lugar à mesa e nos chama de filhos. Romanos 8,15 afirma: Porque não recebeste o espírito de escravidão, mas para viverdes outra vez atemorizado, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos: Abba, Pai. Abba é uma expressão de profunda confiança e amor. Em Cristo, nós podemos nos aproximar do Deus Santo e chamá-lo de Pai. Não porque sejamos dignos, mas porque Jesus nos tornou seus irmãos e compartilhou conosco os privilégios da sua obra. Talvez seu pai terreno não tenha estado presente, mas o Pai Celestial promete: de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Talvez você nunca tenha ouvido de seu pai as palavras "Eu amo você", mas em Cristo Deus demonstrou seu amor de forma definitiva na cruz. Talvez você se sinta esquecido, mas o Pai Celestial conhece seu nome, vê suas lágrimas e escuta suas orações e cuida de cada detalhe da sua vida. E nesse Dia dos Pais, celebre a vida e o esforço dos pais que amam, que trabalham, que protegem, que cuidam dos seus filhos. Agradeça a Deus por esses homens que, mesmo cansados e imperfeitos, continuam lutando por suas famílias. Mas, acima de tudo, olhe Olhe para Jesus Cristo. Foi Ele quem veio nos buscar quando nós estávamos perdidos. Foi Ele que pagou o preço da nossa reconciliação. Foi Ele que nos levou e nos apresentou ao Pai e nos levou de volta para a casa do Pai. Hoje, Jesus convida você a abandonar o pecado, confiar nele e receber uma nova vida. Talvez você conheça muitas coisas sobre Deus. Talvez ainda não possua um relacionamento verdadeiro com Ele, mesmo conhecendo muitas coisas. Talvez você seja um frequentador de uma igreja, carregue uma Bíblia debaixo do braço e conheça os costumes da sua religião, mas ainda não tenha entregue seu coração ao Cristo. O convite do Evangelho para você: arrependa-se dos seus pecados e creia no Senhor Jesus. Nele há perdão, reconciliação e adoção. Em Cristo você não precisa mais viver como alguém abandonado, perdido ou sem direção. Você pode ser recebido na família de Deus e chamar o Criador do universo de seu Pai Celestial. Eu quero terminar fazendo uma oração por você. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. O Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos dado força, o Senhor tem dado ânimo a cada um